Me fala uma coisa, você pegou um paciente com infarto anterior extenso que evoluiu com trombo de ventrículo esquerdo e agora você está pirando sem saber como conduzir esse caso? Então presta atenção, meu nome é Bárbara Valente, eu sou cardiologista e eu vou te ensinar como manejar esse caso de forma prática. Então vamos primeiro entender por que um trombo se forma no ventrículo esquerdo. Veja bem, um paciente que teve um infarto anterior, principalmente aquele infarto anterior não reperfundido, ele acaba evoluindo com o quê? Com um aneurisma. Seja ele, né, com acinesia, ou seja, aquela ponta do ventrículo esquerdo, ela não tem mais contratilidade, ou, né, ela faz até uma discinesia, ou seja, com a contratilidade, aquela ponta até a baula, né? Qual é o problema desse aneurisma, gente? É porque nessa região eu vou ter estase sanguínea, que, somado, né, ao estado de hipercoagulabilidade da síndrome coronariana aguda e a lesão endotelial pós-infarto, vai fazer com que esse paciente tenha, né, a predisposição da tríade de Virchow para a formação de um trombo no ventrículo esquerdo. Entendeu? E qual é o problema desse trombo do ventrículo esquerdo? É que esse trombo ele tem uma chance de embolizar para a circulação sistêmica e fazer com que o paciente venha a ter um AVC. A boa notícia é que, após as terapias de reperfusão, né, trombólise e angioplastia, a incidência do trombo do ventrículo esquerdo caiu drasticamente. Então, para vocês terem uma ideia, antigamente o paciente, né, com infarto anterior, ele chegava a ter quase 60%, né, de chance de ter um trombo no ventrículo esquerdo. Após a terapia de reperfusão, essa incidência caiu para 9% nos estudos mais atuais. Perfeito? Bom, então como que você deve manejar esse caso? Primeiro de tudo, você já sabe que você não pode liberar um paciente com um infarto sem antes fazer um ecocardiograma, né? Por que a realização desse eco é importante? Porque o ecocardiograma tem como função nesse cenário, primeiro, avaliar a fração de ejeção desse paciente, descartar complicações mecânicas e também descartar trombo no ventrículo esquerdo. Perfeito? O ecocardiograma ele deve ser sim realizado antes da alta hospitalar. Então, na hora que você faz o eco, se você viu que não tem trombo no ventrículo esquerdo, você pode até pensar assim, poxa, não tem trombo no ventrículo esquerdo, então vou dar alta para o paciente, não vou investigar mais? Vou te falar uma coisa, se esse paciente tiver alto risco de formação de trombo nesse ventrículo esquerdo, que seria que pacientes? O paciente que tem aneurisma com discinesia ou acinesia ou pacientes com fração de ejeção abaixo de 30%. Aí a chance é muito alta. Então esse paciente, mesmo que no ecocardiograma não tenha vindo trombo, você deveria fazer a ressonância, que é o padrão ouro para a identificação desse trombo no ventrículo esquerdo. Inclusive, isso está como nível de recomendação 2A na última diretriz europeia de síndrome coronariana aguda. Perfeito? Bom, fez a ressonância, realmente não veio trombo no ventrículo esquerdo. Excelente, você pode repetir o método com 2 semanas para descartar de vez se ele realmente não fez trombo. Porque sim, alguns estudos mostram, né, que alguns pacientes eles podem ter a formação desse trombo um pouco mais tardio, em até 14 dias. Então seria interessante repetir o mesmo método com 14 dias. Perfeito. Bom, Bárbara, fiz lá o ecocardiograma, fiz a ressonância e veio o trombo no ventrículo esquerdo. O que eu faço agora com esse paciente? Bom, você vai precisar anticoagular. Você pode anticoagular esse paciente com varfarina ou com os novos anticoagulantes orais. Isso também tem nível de indicação 2A pela última diretriz europeia. Agora, o que eu falo para vocês? Inclusive, o Up to Date também compactua com essa mesma opinião. A gente acaba dando preferência à anticoagulação com os novos anticoagulantes orais. Por quê? Gente, porque eles têm, né, eles têm eficácia comprovada em relação à anticoagulação e, além disso, eles têm menor interação com a alimentação, eles têm menos sangramentos nos outros estudos. Isso, obviamente, a gente está extrapolando, né, porque a gente não tem, né, estudos comparativos de grande monta. A gente tem apenas um estudo, tá, que foi um estudo egípcio que foi publicado em 2021 no JACC, que comparou a varfarina com a rivaroxabana, que é um novo anticoagulante oral. Então, até o momento, a gente só tem esse estudo. E o que esse estudo identificou? Que a rivaroxabana teve maior taxa de resolução do trombo no primeiro mês, apesar de que nos meses seguintes não houve diferença estatisticamente significativa. Mas, além disso, a rivaroxabana também teve menor incidência de AVC em 6 meses, perfeito? E sem ter aumento de sangramento, né? Sem ter aumento de sangramento grave. Então, é um estudo interessante e é um estudo que a gente acaba, né, utilizando para embasar a preferência pelo uso dos novos anticoagulantes do que a varfarina, né? Porque a gente sabe de todas as complicações que estão associadas ao uso da varfarina.
Perfeito, então resumindo aqui para vocês, pegou um paciente com infarto, principalmente paciente com infarto anterior extenso não reperfundido, que evoluiu com aneurisma, acinesia ou discinesia, né, ali do ápex, ou com fração de ejeção abaixo de 30%, precisa descartar trombo de ventrículo esquerdo, tá? Com ecocardiograma, mas se a suspeita for alta, precisa fazer a ressonância, que é o padrão ouro. Identificou um trombo no ventrículo esquerdo, você vai ter que anticoagular esse paciente, tá? Com varfarina ou com os novos anticoagulantes orais, dando preferência aos novos anticoagulantes orais por conta, né, de menos interação com outros remédios e alimentação. Perfeito? Bárbara, fiz a anticoagulação do meu paciente, deu 6 meses e eu fiz a ressonância e o paciente ainda está com trombo. Mantém a anticoagulação ou não? Gente, o que a gente tem de recomendação pela diretriz é manter até no máximo 6 meses, que é quando eu tenho um maior efeito de hipercoagulabilidade ali da síndrome coronariana aguda. Acima disso, a gente não tem, né, recomendação de manter essa anticoagulação. E né, uma coisa que nos ajuda, nos ampara nesse cenário é que o quê? Depois desse período, gente, vocês vão ver que a característica do trombo muda. Então, esse trombo, ele passa a atapetar ali o ápex do ventrículo esquerdo, até protegendo aquela região do aneurisma, né, tornando até a espessura um pouquinho maior. E alguns desses trombos, inclusive, eles calcificam. Então, a chance de embolização passa a ser ínfima. Perfeito? Então é isso, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não deixa de se inscrever aqui no nosso canal, porque toda quarta-feira, meio-dia, sai vídeo novo com algum tema da cardiologia aplicado à sua prática clínica.